O general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, fará a abertura do 11º Seminário de Direito Militar. Excelentíssimas autoridades já nominadas, só vou fazer a abertura e passarei depois a palavra ao ministro Coelho, que é o coordenador do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União e que tecerá maiores comentários. Declaro aberto o 11º Seminário de Direito Militar. Palavras do ministro Dr. José Coelho Ferreira, coordenador-geral do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União. Senhor presidente, ministro Cerqueira, senhor palestrante, ministro Gilmar, meu dileto amigo, e antes de ter suas palavras, queria desde logo agradecer Vossa Excelência por ter, com tantos problemas de tempo e de trabalho, ter concordado em vir fazer essa palestra. Na pessoa desses dois, eu cumprimento os demais integrantes da mesa e as autoridades presentes no auditório. Senhores, esse seminário de Direito Militar que agora estamos iniciando representa a continuidade de uma iniciativa deste tribunal que teve a sua primeira edição em outubro de 2001. Eu tinha um mês e pouco de ministro do tribunal, tomei posse em 2001, em setembro de 2001 tinha um mês e pouco quando teve o primeiro seminário, foi sob a coordenação do ministro Bienrembar. Naquela oportunidade, pensou-se na realização de um evento, não apenas voltado para a capacitação profissional de nossos magistrados e servidores, mas que privilegiasse um público bem distinto e que necessita de constante atualização de conhecimento. Os instrutores, professores de estabelecimentos das Forças Armadas e assessores jurídicos das Forças Armadas. Ministro Gilmar, como Vossa Excelência pode ver no auditório, temos muitas fardas aí presentes. E é exatamente, em primeiro lugar, é para esse público que esse seminário teve a ideia inicial de se destinar. Ou seja, aqueles que são responsáveis pela transmissão desse conhecimento e também para o assessoramento dentro das Forças Armadas. E hoje estamos aqui já na 11ª edição. Quem passou pelo credenciamento, todos os presentes, viram lá diversos 11 banners que são exatamente com a programação dos 11 seminários aqui realizados, com os temas palestrantes, estão lá esses 11 banners lá no Salão Nobre. Congregando profissionais de direito, diversos segmentos, magistrados da Justiça Militar, assessores jurídicos, servidores dessa Casa das Forças Armadas, membros servidores do Ministério Público, nós temos alguns aqui, membros do Ministério Público, presentes, e advogados, integrantes dos órgãos de segurança pública, nós temos da Polícia Militar do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aqui presentes também, não só representantes comandantes, mas também participantes. Alguns da Polícia Militar, alguns oficiais que estão fazendo curso de especialização, também estão aqui presentes vários deles. Universitários, com suas presenças, que todos esses contribuem para um proveitoso intercâmbio de conhecimento e experiência na área jurídica. Os temas propostos, como Vossas Excelências podem ver, são bastante diversificados, conjugando especificidades da caserna com matérias de caráter mais técnico de diversos ramos do direito, de modo a proporcionar aos participantes um espectro de conhecimento atuais, abrangentes e provenientes de renomados e respeitadas autoridades do meio jurídico, como é o caso do nosso palestrante do dia de hoje e os demais. Gostaria de ressaltar que movemos todos os esforços que se encontravam ao nosso alcance para proporcionar aos senhores e senhoras, não só conhecimentos de qualidade, mas, somado a isso, condições de conforto, bem-estar, com o intuito de facilitar a aprendizagem e a estada em nosso meio.
Esse ano nós fizemos uma pequena redução na quantidade de palestras para permitir um maior debate. Em vez de 3 ou 4 palestras, às vezes numa manhã ou na tarde, reduzimos isso para que fosse possível um debate. Porque em todos os outros seminários o que se falou foi exatamente isso. Estamos sem tempo para debate. Então, foi possível isso que nós vamos. Finalizando, desejo a todos os senhores e senhoras aqui presentes as boas-vindas e uma semana proveitosa para efeito de capacitação profissional no exercício das atividades. Muito obrigado a todos. Passamos à palestra que tem por tema 25 anos da Constituição Federal, Perspectivas. Com a palavra, o senhor ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos, a pessoa do presidente do Superior Tribunal Militar, General Siqueira, cumprimentar também o ministro Coelho, foi quem me dirigiu esse convite e procedeu a todos os arranjos temporais, de modo a que eu pudesse participar desse evento, uma vez que ainda tenho hoje uma viagem e tinha dificuldades de participar na data inicialmente ou no momento inicialmente indicado. Como todos sabem, 5 de outubro deste ano nós celebramos os 25 anos da Constituição de 1988 e em todo o país realizam-se seminários, conferências, debates a propósito dessa experiência que é singular no nosso constitucionalismo. Singular no modo de feitura, singular no modo de organização, singular no modo de desenvolvimento desse processo. A própria convocação também foi marcada por uma singularidade. A emenda constitucional encaminhada pelo presidente Sarney é uma discussão que depois se pode até travar a propósito da natureza dessa emenda constitucional, uma vez que a emenda constitucional, em princípio, não seria adequada para convocar uma constituinte que representa o encerramento daquele ciclo constitucional, mas é por isso que é preciso entender esse processo em toda a sua complexidade. A emenda constitucional que convocou a Constituinte e já modelava, inclusive, o seu processo para os anos que se seguiriam, a eleição que seria feita e tudo o mais. Em suma, agora, o que marca essa experiência normativo-institucional, constitucional, é que nós estamos diante do mais longevo texto da experiência republicana. Aquele que permitiu que nós chegássemos até aqui num quadro de normalidade institucional. Esse é um dado, portanto, que diferencia a Constituição de 88 de todas as demais. E os prognósticos em relação a esse texto não eram os mais alvissareiros quando ela foi promulgada. Os próprios constituintes estimavam que era necessária uma revisão e estimaram, então, estabeleceram que ela seria feita daí a 5 anos. Tivemos uma disputa enorme, como muitos vão de se lembrar, no meio dos constitucionalistas para saber se os 5 anos estavam, de alguma forma, vinculados e acoplados àquela ideia do plebiscito, a propósito da república ou monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo, ou se eles se na verdade se previra uma
revisão que, de alguma forma, era independente em relação a essa desvinculado deste fenômeno. Como se sabe, realizou-se o plebiscito, nenhuma novidade, não ocorreram aqui alterações, mas optou-se por realizar a revisão constitucional. Muitos disseram, foi a previdência do Constituinte que, sabedor de que o texto era eivado de defeitos, quis delegar ao Congresso Nacional uma revisão sem as formas e figuras do processo de emenda constitucional. Votação num quadro unicameral, maioria absoluta, tudo isso facilitaria a revisão. Qual não foi a surpresa de todos quando se verificou que a revisão constitucional não se efetivou? Se os senhores olharem as tais 6 emendas de revisão, elas, com talvez a exceção daquela que depois veio a se tornar base para o desenvolvimento do Plano Real, depois se discutiu muito o modelo de desvinculação, aquela emenda que alterava, portanto, o modelo de vinculação e que criava, então, as bases para as reformas econômico-financeiras, com a exceção desta emenda, que muitos nela não prestam atenção, as demais alterações não têm grande relevância. O debate da ordem econômica e financeira ficou, de alguma forma, prejudicado. Depois, claro, as emendas no governo Fernando Henrique, nesta seara, avançaram. Alguns dizem, a propósito, talvez a revisão constitucional tenha servido de um momento de catarse para que as pessoas assimilassem mudanças como a revisão do sistema monopolístico da Petrobras ou a quebra do monopólio em determinadas searas, como o da telecomunicação. Alguém já disse também que um dos problemas da Constituição de 88 é que ela é de 88. Se fosse de 89, teria certamente um outro perfil, porque outras concepções de Estado passaram a surgir a partir da queda do Muro de Berlim. Evidentemente que o texto depois foi ajustado a essas novas perspectivas. Mas o texto, em função do seu modo de feitura, da desconfiança em relação ao legislador, da necessidade de que grupos e setores tivessem suas posições asseguradas no texto constitucional, o texto acabou sendo, como nós conhecemos, talvez um dos mais analíticos da atual experiência constitucional. É extremamente detalhado. E, claro, um texto constitucional detalhado prepara dificuldades as mais óbvias e as mais expressivas. Dificuldades na interpretação constitucional. Ora, adota-se uma versão genérica, no capítulo, por exemplo, dos direitos e garantias fundamentais. Ora, uma versão muito específica, e a toda hora, então, nós temos aquelas armadilhas hermenêuticas decorrentes, inclusive, da tentativa de identificar a vontade do Constituinte e a dizer, bom, nesses casos, nós temos, então, que reconhecer que não há outro espaço senão aquele que foi estabelecido. Basta lembrar o debate recente que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal e que ainda não se concluiu, a propósito da possível ou não perda do mandato do parlamentar condenado, não é, por sentença criminal transitada em julgado, para vermos as dificuldades que marcam um modelo fortemente analítico do texto constitucional. Giovanni Sartori, conhecido estudioso de Constituição, da ciência política italiana, escreveu um livro traduzido no Brasil pela Universidade de Brasília, publicado pela editora da Universidade de Brasília, em que ele faz uma análise de várias constituições
e fala da nossa, de modo pouco também elogioso, dizendo que ela prometia direitos que não seriam satisfeitos e que claramente isto resultaria em frustrações, apontando, portanto, para a necessidade da revisão. E Sartori, inclusive, não cai naquela nossa armadilha de contar os artigos e depois desdobrá-los em incisos e alíneas e parágrafos e, de novo, incisos e alíneas. Ele saiu a contabilizar todas as disposições do texto constitucional e aí indicou mais de 1000 e poucas disposições, o que faz com que a Constituição fique não muito distante de algum Código Civil. Não é? Então, vejam, senhores, o perfil que acabamos por adotar. Mas é também importante que, nesse momento em que a gente faz um pouco um balanço, que a gente pergunte, talvez, qual a razão desse êxito que hoje é notoriamente apontado em relação à aplicação desse texto de difícil aplicação, de um resultado equilibrado em termos institucionais, de um modelo que poderia já ter sido superado ou amplamente revisto. E nesse ponto é importante ressaltar que nós não tivemos revisões expressivas no que diz respeito, por exemplo, ao núcleo dos direitos e garantias individuais. Sequer em relação aos direitos sociais, cuja aplicação revela-se bastante problemática. Não tivemos também no que diz respeito ao sistema básico de divisão dos poderes. Reformas profundas ocorreram na ordem econômica, aspectos da ordem financeira, as questões ligadas à administração e à previdência social. Algumas matérias que, se nós fôssemos seguir a tradição do constitucionalismo, poderíamos até dizer, em algum momento, que sequer comporiam, na sua linha básica, não é, as chamadas normas constitucionais materiais. Né? Muitos textos não avançam para essa disciplina, nós avançamos e acabamos, então, depois necessitando de reformas amplas. Basta mostrar uma realizada no governo do presidente Lula, aquela que tratava dos juros de 12%. Veja, foi uma norma que ficou no texto de 88, parlamentares que lidavam e lutavam contra os abusos, o caráter escorchante dos juros e que imaginaram que poderiam solucionar a questão com a cláusula da fixação do juro de 12%. A Consultoria Geral da República, na época do hoje saudoso Saulo Ramos, emitiu um parecer que chamou a atenção para a dificuldade de simplesmente fixar esse critério e o Supremo acabou por reconhecer que se tratava de uma norma não auto-aplicável. Portanto, a situação anterior subsistiu. Chegou um momento que nós pudemos dizer que os juros já estavam abaixo daquela cláusula, graças à ampla reforma econômico-financeira realizada, especialmente com o Plano Real, né, que permitiu, então, esses avanços. E aí a norma se tornou, como os senhores podem imaginar, obsoleta. Uma emenda do, então, senador José Serra foi aprovada já, creio que no primeiro governo do presidente Lula, e suprimiu-se, então, essa cláusula. Mas para apenas nós recordarmos de singularidades que foram incorporadas nesse texto. Eu sempre lembro, assim, para amplos auditórios, de um episódio que me foi contado quanto ao modelo de feitura desse texto constitucional pelo senador, ex-deputado, ex-presidente da Câmara e também vice-presidente da República, Marco Maciel. Ele disse que certa feita foi chamado para
ir do Congresso até o Ministério da Justiça para discutir alguma questão importante de interesse do governo no processo constituinte. E ele, então, saiu ali pela chapelaria do Congresso, o senhor sabe que é uma viagem curtíssima, e ele, então, queria fazer essa viagem, claro que com o seu motorista, mas não o encontrando, tomou um táxi. E o taxista se viu numa situação altamente privilegiada e também não quis perder tempo, considerando, inclusive, que a corrida não era das mais auspiciosas em termos de distância. E logo conversou com o senador em termos de interpelação. Disse: senador, essa Constituição está toda errada. E o senador, então, quis saber por quê. E o taxista narrou a sua perplexidade, dizendo o seguinte, que todo dia ele assistia à chegada de pessoas, ou transportava pessoas até ali, que vinham conversar com as lideranças e reivindicar posições. Pela manhã eles chegavam, à tarde eles saíam. E todos diziam que os seus pedidos tinham sido atendidos. Então ele disse no final: senador, essa Constituição está toda errada porque ela está tratando do índio, do seringueiro e do garimpeiro, mas ainda não tratou do taxista. Era a percepção desse homem comum de que o texto realmente tinha sido aberto, né, para diversas pretensões. E, claro, ele poderia albergar depois controvérsias no sentido de, bom, se o texto tratou deste e não daquele, claro que o texto fez opções claras e, a partir daí, a definição decisória hermenêutica também está definida. Só para que nós percebamos, então, a delicadeza desse processo que passou por inúmeras discussões, tumultos, reformulações, discussões sobre o modelo a partir das subcomissões, sistematizações e tudo mais. Desse texto também não se pode dizer que o seu êxito resulta de nós termos tido um amplo sucesso econômico desde o começo, o início de sua aplicação, porque não é verdade. Isso se diz em relação, por exemplo, ao texto alemão de 1949, chamada Grundgesetz. Por quê? Porque, de alguma forma, a sua aplicação coincide com o chamado milagre alemão. Não é? A ideia de que o milagre econômico alemão coincide com a aplicação da lei fundamental. Então se diz, em princípio não tem grandes méritos, a Constituição alemã hoje está aprovada, tem grandes méritos, mas se diz, em princípio não teria grandes méritos porque o sucesso econômico produziu todos os demais enquadramentos. Em relação a este texto de 88, nós não podemos sequer fazer essa mesma afirmação. Por quê? Porque, como os senhores sabem, nós já começamos o período inicial e inaugural de aplicação com sérios problemas de ordem econômica e financeira. Basta ver que nessa transição do presidente Sarney para o presidente Collor, ficou aquele número emblemático, o Plano Collor, depois Plano Collor 1, não é? Assim chamado, que resulta neste emblema, neste número quase cabalístico, de 84,32%. Vejo rostos muito jovens aqui no auditório e certamente é bom rememorar que será a inflação de um mês. Portanto, problema da inflação, né, que corroía salários, pagamentos, os mais diversos, todos os tipos de créditos. Tanto é que alguém chegou a criticar também essa Constituição, dizendo que ela constitucionalizara a própria inflação, ao tanto falar de revisão, né, reajuste, correção monetária, salário mínimo. Vincular o salário mínimo ao valor mínimo na Previdência Social, em suma, tudo isso que está, de alguma forma, conexo com uma pré-compreensão claramente inflacionária, e não poderia ser de outro modo. Veja, portanto, que esse texto, ou
com base nesse texto, nós conseguimos superar todas essas vicissitudes econômico-financeiras e chegar a bom termo. Tanto é que agora, quando se fala uma inflação de 6% ou 7% ao ano, nós já consideramos descabida, já começamos a desconfiar da solidez da política econômica do governo, porque a própria cultura mudou. Mas não era esse o quadro em 88 e 89. Passamos por crises graves no plano político. Antes do impeachment, tivemos aquela grave crise na comissão do orçamento, envolvendo os tais anões do orçamento. E depois tivemos um impeachment presidencial, com todas as suas implicações, sem que houvesse qualquer tentativa de fazer uma emenda heterodoxa, de dizer, vamos agora pensar num modelo parlamentarista para o vice-presidente Itamar Franco. Os ajustes foram feitos políticos, foram feitos no plano político, mas sem que houvesse cogitação de reforma constitucional ad hoc para resolver um problema político que existia. Então, esse é um dado importante, que mostra que o texto tem tido, sim, força normativa. Isso explica, de alguma forma, termos chegado a 25 anos dessa Constituição, com muitas mudanças, é verdade. Alguém poderá redarguir do auditório, são mais de 70 alterações. Um texto analítico como este, que fixava prazo para, ou idade para aposentadoria, ou tempo para aposentadoria, ficaria logo ultrapassado. Se os senhores olharem hoje o debate que se trava no mundo em função da longevidade, verão que, se há uma reforma que está sendo feita em todos os lugares, ela diz respeito exatamente às reformas no âmbito da Previdência Social. E nós aqui, então, tínhamos o ônus de fazer essa reforma, que é sempre difícil, tanto é que em todos os lugares nós temos protestos. Quando se anuncia na França ou na Inglaterra, não é, que a aposentadoria, que a idade mínima não será mais 60 e tantos, mas mais um ano será acrescido, os senhores veem os protestos, não é, que são tomados em todos os lugares. Aqui tivemos que fazer, e certamente não concluímos ainda, essas reformas, só que no âmbito constitucional. Mesmo se diga em relação à aposentadoria do servidor público, também aqui tivemos que realizar, e logo, essas reformas. E, claro, tudo isto foi feito pela via tradicional da emenda constitucional. Por isso, eu tenho a impressão de que são justas as homenagens que se prestam à Constituição de 1988. Certamente, nós vamos encontrar aí entre os historiadores aqueles que dirão que há constituições mais bem elaboradas, que havia constituintes mais capacitados num ou noutro momento. Matias vai falar da comissão do Itamaraty, a Constituição de 34, e outros falarão de outros modelos, para não falar na de 1891, que teve a pena de Rui Barbosa, não é? O grande gênio da nacionalidade e tudo o mais. A própria Constituição Imperial de 1824, hoje é uma Constituição, em algum sentido, é uma Constituição pós-moderna. Vocês sabem, por exemplo, que há autores, o clássico hoje,
um dos clássicos pensadores do direito constitucional, Gustavo Zagrebelsky, ex-presidente da Corte Constitucional italiana, escreveu uma obra pequena, mas de muita influência, inspirada em parte também nos textos do professor Peter Hebele, que ele chama de direito dúctil, né? Nessa ideia de que o direito constitucional com alguma plasticidade, o que parece, de alguma forma, contradiz em termos, na medida em que o texto constitucional, né, supõe superioridade, hierarquia e rigidez. Diz Zagrebelsky que é preciso, nesse mundo em mudanças, especialmente com a internacionalização e globalização, nós temos flexibilidade. Vejam, senhores, que o constitucionalismo resultante da Constituição imperial, ela já contemplava, de certa forma, esta plasticidade ou ductibilidade, vamos chamar assim, porque, em certa medida, o texto constitucional continha uma norma que dizia só é constitucional, né, ou somente são constitucionais as normas que tratam dos direitos e garantias fundamentais, o sistema de divisão de poderes na sua arquitetura básica. O mais pode ser superado por legislação ordinária, quer dizer, embora contemplado no texto constitucional, diríamos hoje, né, visionários, né, nas classificações, nas aulas de direito constitucional, chamam essa Constituição de uma Constituição semirrígida, porque ela própria continha elementos, né, de rigidez e de flexibilidade. Então, certamente, nós vamos poder falar bem de muitas das nossas Constituições, mas aqui, também como pastel, a prova se faz pelo resultado, não é? E, de fato, aqui nós não temos dúvida de que nós logramos uma estabilidade institucional diferenciada na nossa vida, no desenvolvimento da nossa vida institucional, sob a Constituição de 1988. As emendas têm sido feitas em função do próprio caráter analítico do texto constitucional. Talvez nós pudéssemos até ser mais econômicos neste campo, mas é importante que se diga que essas emendas, muitas delas, são extremamente relevantes e até imprescindíveis para a atualização do texto à luz da própria realidade, como todos aqueles casos referidos das reformas administrativas ou da reforma da Previdência Social, ou mesmo aqueles aspectos ligados à ordem econômica, reformas que certamente trouxeram o país para um plano de modernidade que o texto talvez impedisse ou travasse na sua versão original. E certamente nós vamos prosseguir nessa faina, nesse trabalho. Alguém poderá dizer também que talvez nós devêssemos buscar novas formas de alteração do texto constitucional, talvez constituintes, exclusivas, restritas, há um monte de adjetivo a propósito disso, para resolvermos problemas específicos, como, por exemplo, a reforma política. Há pouco foi falado sobre isto, defendeu-se essa tese. Se nós olharmos a trajetória até aqui e verificarmos a complexidade das questões que foram resolvidas no processo de emenda, às vezes até no processo de releitura, de interpretação do texto constitucional, nós vamos verificar que talvez não haja justificativa para esse tipo de iniciativa, eu quase diria aventura. Mas não há espaço, nem necessidade. Emendas difíceis foram aprovadas, como já disse, no meio deste tribunal, por exemplo, e de militares que têm a tradição da defesa da Petrobras na sua veia, no seu lema,
vejam a importância daquela emenda que deu nova conformação ao modelo do monopólio. Uma emenda que é seria tida como quase impossível e que viabilizou os processos de parlamentares no âmbito do Supremo Tribunal Federal, as denúncias que são feitas contra os parlamentares, foi votada no Congresso Nacional por iniciativa do Congresso Nacional. Aquela que suprimiu a exigência de licença para que houvesse o processo contra parlamentares. Então, não me parece que haja a necessidade de que nós cogitemos de encerrar, ainda que de forma tópica, esse ciclo virtuoso da Constituição de 1988 para lançarmos-nos todos numa aventura de um processo constituinte, seja mais amplo, seja mais restrito. É preciso que se construa, sim, consenso político para que as reformas ocorram. Algumas das questões ligadas à reforma, a gente tem que ser um pouco vacinado em relação a alguns aspectos que são apresentados como panaceia. Vejo os senhores que, por exemplo, quando se fala da reforma política, logo se aponta o número excessivo de partidos. Esse é um discurso corrente. E se fala, então, precisamos de fazer uma reforma política. E a gente se esquece que, sobre esse viés, bastaria uma alteração na legislação ordinária para acabar com as coligações no plano das eleições proporcionais. Só essa alteração faria com que qualquer partido que disputasse as eleições tivesse que preencher o quociente eleitoral, logo cláusula de barreira inequívoca, e resultaria numa redução significativa de partidos no âmbito do Congresso Nacional. Portanto, esse discurso, de alguma forma, ele está incongruente, especialmente tendo em vista o que se almeja muitas vezes. O risco é que, sem saber o que é reforma política, nós avancemos para, eventualmente, tipificarmos quase tudo como reforma política e aí realmente abrirmos um debate, se admitíssemos a ideia, que alteraria a Constituição como um todo por esse processo de revisão especial que foi amplamente anunciado. Evidentemente, a experiência desses todos os anos que nós reunimos não recomenda esse tipo de opção. Temos que prosseguir na faina da reforma, mas sempre tendo em vista os parâmetros estabelecidos no texto constitucional. Em outras palavras, na linha do que considera, por exemplo, Conrad Hesse, entendo que a própria forma de mudança do texto constitucional também compõe o elenco de cláusulas pétreas. Portanto, não me parece que haja espaço, não só político, mas jurídico para essa discussão. Mas vamos falar agora sobre as questões que eventualmente demandam aperfeiçoamento, uma vez que os senhores me propuseram para falar de 25 anos da Constituição, perspectivas. Isso envolve, portanto, uma análise de futuro. Certamente nós temos muitas questões que precisam ser tematizadas no contexto das reformas, inclusive de índole constitucional. Não é preciso ser um grande expert para saber que nós estamos vivenciando hoje uma crise federativa. Notório. Nós temos hoje desajustes que reclamam algum tipo de ação coordenada. Certamente alguma alteração no texto constitucional,
mas também reconcepções das formas, dos modelos institucionais até aqui adotados. Vejam, senhores, que nós temos hoje uma agenda federativa bastante conturbada. A discussão sobre guerra fiscal. Esse tema está na agenda. O Supremo, em princípio, não se afastou 1 milímetro da sua posição tradicional, dizendo que concessão de subsídios, benefícios, sem a observância daquilo que está na legislação complementar, decisão pelo CONFAS, pelo Conselho de Secretários de Fazenda, essas concessões são inconstitucionais. Essa é a posição do Supremo. Não obstante, pratica-se essa concessão de subsídios e benefícios de forma mais ou menos corriqueira. E os estados menores reclamam que a legislação que baliza o CONFAS é que estaria defasada, porque ela exige a unanimidade no CONFAS para concessão de um benefício de forma lícita, o que revelaria, na verdade, uma impossibilidade. Como não se consegue produzir o consenso, acaba-se tendo, então, essa situação e os estados concedem os benefícios independentemente do CONFAS. Muitas vezes sequer o consultam. Quando há impugnação, o Supremo responde, reafirmando a sua jurisprudência. No dia seguinte, no mês seguinte, edita-se uma lei idêntica ou semelhante e essa tendência prossegue. E, claro, é um debate em que todos aparentemente têm razão. Tem razão aqueles que dizem que precisam do subsídio para desenvolver e tem razão aqueles que dizem que o sistema constitucional está sendo violado e precisa ser encaminhado o tema precisa ser encaminhado de uma outra forma. Então, nós temos aqui um sério desajuste. Nós tivemos recentemente uma solução, que talvez seja parcial, referente ao Fundo de Participação dos Estados. Mas isso, de alguma forma, também pode afetar o Fundo de Participação dos Municípios. Os estados reclamam, alguns, que não houve ajuste no critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, que os critérios fixados em 89 continuam a vigorar até hoje. Estados do Norte e do Nordeste recebem um grande quinhão desse, mais expressivo, desse fundo. Os demais, um quinhão menor. E aí dizem, isso está equivocado, o texto constitucional exige critérios, e isso não deveria ser um único critério. E o Supremo, acolhendo ações diretas por omissão e ações diretas de inconstitucionalidade propostas por governadores, declarou a inconstitucionalidade da lei, dizendo que ela precisa de ser atualizada, mas também ciente de que não poderia fazer cessar a ultraatividade da norma, determinou que o complexo normativo que regula o tema continuasse em vigor por 3 anos. Mas é um tema difícil, espinhoso, como os senhores sabem, e o Congresso não conseguiu deliberar nesses 3 anos. E aí vejam, os senhores, o surrealismo. Alguns governadores vieram ao Supremo pedir, numa ação direta por omissão, que desse uma liminar para autorizar a vigência provisória daquela lei cuja ultraatividade havia cessado em dezembro do ano passado. E diante de Sua Excelência o fato, o Supremo acabou por conceder, pela voz do ministro Lewandowski, essa liminar. Recentemente houve uma decisão a propósito do tema. A despeito dessa solução, agora o Congresso já deliberou sobre o fundo, certamente essas pelejas interfederativas vão continuar. Mas um complicador em relação ao FPE. Os senhores sabem, o FPE é composto por 2 tributos básicos.
o IPI e o imposto de renda. O IPI, como sabem, é um imposto com características extrafiscais e o governo federal tem manejado o IPI para tentar erodir os efeitos da crise econômica que se abate também sobre o país, fruto também das vicissitudes do mercado global. Incentivar a atividade industrial com a redução do IPI. Só que, ao fazê-lo, afeta a substância do FPE. Então, alguns estados estão tendo redução na receita do FPE, que atinge 7%, 8%, 10%. Claro que essas contas, de alguma forma, já estavam previamente feitas. Isso tem efeito sério sobre o equilíbrio. A outra questão sensível nesse contexto, e que veio consorciada com o debate do FPE, royalties. Havia um modelo, né, que fora adotado e que tinha alguma limitação até de compensação para estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, que não eram receptores privilegiados do FPE. Mas aí o anúncio do pré-sal, com toda a fanfarra, fez com que olhos também ambiciosos passassem a dizer: vamos participar dessa divisão. E veio então o debate sobre a divisão dos royalties, agora no âmbito do pré-sal, debate que ainda não se resolveu. Pende então de solução. E colocou então mais uma cunha nessa questão. A dívida dos estados e também dos municípios. Então, são muitas as questões que estão postas. Um certo intervencionismo por parte, às vezes legítimo, ou inspirado em causas legítimas, por parte da União, tem causado também incômodos, desconfortos institucionais nas relações federativas. Veja, por toda saudade, a lei que estabeleceu o piso salarial para os professores, para o magistério. É uma lei federal, há uma promessa de um fundo de compensação, mas são os estados e municípios que pagam. Todos os senhores que andam pelo Brasil sabem que há situações as mais diversas, mas, em geral, o quadro é preocupante. Há governadores hoje que não conseguem sair do palácio cercados pelos professores, ou prefeitos em situação idêntica. E a responsabilidade não é exclusivamente deles. Em parte, isso decorre do modelo que foi adotado, de piso salarial, sem a efetiva ou devida compensação. E nessa seara, nem preciso lhes dizer, há um sem número de propostas e emendas, inclusive uma que tem grande reflexo no âmbito de segurança pública, no sentido lato e estrito do termo, que é aquela PEC que equipara o salário dos PMs dos estados àqueles pagos no Distrito Federal, que sabem é sustentado com recursos da União. Então, vejam, senhores, que nós temos aí um sem número de desconfortos nessa seara federativa, e temos que pensar, se nós não quisermos ter aí a eclosão de distúrbios, de conflitos, né, de incompreensões que não são típicas da nossa tradição. Veja que, recentemente, em relação a essa questão dos royalties, o Estado do Rio, eu conversava com parlamentares do Rio e também do Espírito Santo, esses dois estados se sentiram quase que excluídos no âmbito do Congresso Nacional. O debate se passionalizou de tal maneira que são todos contra esses estados, não é? Levando, então, a um tema que instala
a desarmonia federativa e que não é construtiva. Então, me parece que certamente nós temos que dedicar atenção a essa temática. Sem dúvida nenhuma, me parece que esse é um tema prioritário. Temos que dar atenção à reconstrução do equilíbrio federativo, que já passou, já vinha sendo solapado desde a Constituição de 88, até por uma singela fórmula que foi adotada a partir do próprio modelo de prática tributária. Sabe os senhores que o texto constitucional estabeleceu esse modelo de distribuição dos tributos por entidades, União, Estados e municípios. E deixou com a União a parcela também referente à contribuição da Seguridade Social. Se nós olharmos os quadros de arrecadação em 1988, 89, 90, nos anos que se seguem imediatamente à promulgação da Constituição, e depois o que resulta nos anos posteriores, nós vamos ver que a União passa a aumentar a sua participação na arrecadação tributária, de modo avassalador, sem necessariamente aumentar os tributos. Sequer o imposto de renda ou o IPI vão ser alterados substancialmente, até porque alguns dizem, com uma certa dose de sinceridade, alguém dirá, de cinismo, aumentados esses dois tributos, eles têm que ir para a pauta de divisão, né, com os estados e municípios. Passa-se a aumentar as contribuições sociais. A União, então, avança significativamente nisso. Isso já sem que tenha havido qualquer alteração constitucional, mas a posição da União muda de patamar. E agora nós temos todos esses desassossegos, esses desconfortos, esses desajustes no plano da arrecadação, fazendo com que a autonomia dos estados e municípios reste fortemente comprometida. Então, certamente, nós temos que discutir esse chamado pacto federativo e temos que encontrar soluções adequadas. Temos que, certamente, dar atenção à reforma política. Sem dúvida nenhuma, o modelo eleitoral nosso, como todos sabem, esse sistema proporcional de lista aberta, dizem, sem lista, na verdade, remonta à Revolução de 30. É de 1931, 32, e nós não o alteramos. Talvez até o tenhamos distorcido com esse chamado modelo das coligações. Temos sérios problemas nessa seara e precisamos encontrar o equilíbrio devido e temos que dar atenção. Parte dessa reforma, como eu disse, não é reforma necessariamente constitucional, mas é preciso que haja um esforço enorme para que essa reforma se realize, uma vez que são muitos os atores que se beneficiam desse processo e que certamente terão uma pré-compreensão negativa em relação a qualquer alteração. Temos que prosseguir nas reformas administrativas. Os episódios agora de julho, certamente despertaram no ambiente político alguma atenção. E muitos pensaram em responder com soluções de caráter fortemente simbólico. Mas elas apontam problemas sérios no que diz respeito à prestação de serviço. E quando nós falamos no mau financiamento do sistema como um todo, que hoje está, de alguma forma, delegado aos estados e municípios, nós podemos entender, em parte, os déficits que marcam serviços de saúde, serviços de
educação, serviços de transportes, as questões de mobilidade urbana e tudo mais. Então, nós temos que dar atenção a isto. Temos que discutir, temos que continuar a discutir a reforma do Judiciário, sem dúvida nenhuma. E eu estou tranquilo para dizer aos senhores que não comungo da ideia de que as reformas no âmbito do Judiciário devem se traduzir sempre, as mais das vezes essa é a resposta, pela ampliação de tribunais. Veja, por exemplo, que alguns países europeus, neste momento, estão fazendo enxugamento, redução de tribunais. Então, não me parece que deva ser essa a resposta. Mais tribunais, mais vagas nos tribunais e assim por diante. Precisamos ser críticos em relação a esse modelo. Eu me lembro que quando presidente do Supremo e do CNJ, de quando em vez recebia pedidos de presidentes de tribunais de justiça pedindo mais vagas, pedindo apoio para que mais vagas fossem abertas num dado TJ. Na época, no CNJ, nós tínhamos um grupo de estudos que conseguia acompanhar esse quadro. E se sabia que, dados tribunais, tinham um desempenho, tendo a mesma dimensão de outro, um desempenho inferior a outro, por razões de gestão. Logo, a solução não precisa ser necessariamente, ou nem deve ser, a ampliação de vagas. Só que há um problema político sério aqui. É que ninguém é crítico em relação à ampliação de vagas. Todos acabam sendo a favor. Os juízes são a favor. Abre vaga. Os promotores também, os membros do Ministério Público, também os advogados. Raramente, não. A OAB muitas vezes é crítica em relação a muitas coisas, mas nesse caso não. Então, a rigor, e ninguém fala pelo cidadão. Então, é um dado preocupante esse. Não obstante, nós continuamos a ampliar o número de vagas, levando às vezes a modelos de insustentabilidade financeira. Nos estados nós temos esse quadro. Precisamos ser críticos em relação a isto. Claro, podemos modernizar, podemos ter investimentos na área do processo eletrônico, mas temos que ser críticos em relação a esse sistema. Temos que discutir alguns modelos que vêm dando sinais de exaustão. Um deles, a meu ver, a justiça eleitoral. Não sei se esse modelo hoje de indicação com mandatos e escolhas de juízes tem hoje o mesmo resultado, a mesma avaliação que tínhamos no passado. Diante das gratificações estabelecidas, já não é um modelo que se possa dizer econômico. Ele acaba sendo bastante oneroso e necessita de reformas, quais precisamos discutir, mas certamente precisamos dar atenção a isto. Certamente nós temos que nos preocupar enormemente no âmbito do judiciário com esse modelo que é mais do mesmo e que leva e estimula uma judicialização que não tem fim. O Brasil tem hoje em tramitação algo em torno próximo de 100 milhões de processos. Isso significa que para cada 2 cidadãos, um tem uma demanda na justiça. É claro que esse quadro é insuscetível de resposta com as estruturas atuais e mesmo que elas vierem a ser duplicadas. Então nós temos que reconceber a cultura judicializante. Sem dúvida nenhuma. Nós temos que, de fato, atuar na prevenção, estimular soluções, mas nós não podemos, de nenhum modo, apostar que vamos ter estrutura para incorporar as novas demandas que certamente virão. Fala-se
que nos tempos recentes, em razão da atividade econômica e também do estímulo da assistência social, que 50 milhões de pessoas teriam sido incorporadas ao mercado de consumo e a essa chamada nova classe média. Supondo que isso se traduza numa incorporação de cultura, certamente esta gente virá, no mínimo, para reclamar da telefonia. Normal. Por isso, tantas ações na justiça quanto a pulsos, preços básicos de telefonia e coisa do tipo. As demandas do consumidor certamente vão se ampliar nesse contexto. Claro, estamos dizendo o óbvio. Portanto, não será surpresa para ninguém se, doutora Ana Maria, daqui a pouco nós não estivermos mais a falar de 100 milhões de processos, mas de 150 milhões de processos. Mais ou menos com a mesma estrutura hoje disponível. Então, nós temos que urgentemente discutir essas questões. E veja, parte disso pode se dar no plano constitucional, mas, em princípio, é uma profunda e importante reforma institucional que nós temos que realizar. Certamente nós temos que discutir com seriedade essas questões para que nós não transformemos o bom em mais ou menos ou ruim. A judicialização em si mesma, ela não é má, pelo contrário, ela fala bem do sistema que nós adotamos. Se nós considerarmos, inclusive, o número de processos que tínhamos em 88 e a expansão que se deu, nós vamos ver que essa judicialização traduz numa vitalização, aquilo que Heber chama de status ativos processuais. São as pessoas vindicando direitos, né? Se reconhecendo como cidadãos, pessoas que de fato têm direitos e, diante da insatisfação, busca o seu reconhecimento. Mas, diante, inclusive, da demora na satisfação, sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento, esse regozijo se convola, e certamente nós já temos esses resultados, em frustração. Então, nós temos que discutir com seriedade essas reformas. Parte delas, certamente, não tem a ver com reformas necessariamente constitucionais, mas exigem de nós uma reflexão séria. Se nós não quisermos ver o descrédito, o comprometimento, a perda desse capital acumulado nesses anos todos. Sem dúvida nenhuma, e eu encerro aqui, é fundamental que nós discutamos, no âmbito da reforma do judiciário, a justiça criminal. Numa dupla perspectiva, poderíamos ter múltiplas perspectivas, mas pelo menos numa dupla perspectiva. Na perspectiva dos direitos humanos, quem sabe o que significa um processo indefinido, uma ação penal que não se define, ou um inquérito que subsiste indefinidamente, ou ainda uma ação, uma condenação que também não se cumpre, também de forma indefinida. Presidente do CNJ, eu verifiquei, por exemplo, que em Pernambuco, infelizmente acho que esse quadro não mudou, nós tínhamos inúmeros casos. Salvo engano, se os números não me traem, a memória não me trai agora, nós tínhamos, naquela região de Jaboatão dos Guararapes, cerca de 1000 processos de homicídio ou tentativa de homicídio para prescrever. Nós estamos falando de prescrição long temporis, doutor Calandra. Então, nós estamos falando desse quadro. Nós estamos consumindo algo em torno de 10 ou mais anos para levar um cidadão ao júri. Por razões estruturais
e também procedimentais. Exige-se o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e, por isso, muitas vezes, alonga-se a impugnação da sentença de pronúncia até o STJ, até o Supremo Tribunal Federal. Esse é um crime que sensibiliza toda a população, é homicídio. E nós estamos dando respostas frustras. Mas veja, não depende isso, basicamente, de reforma constitucional. Isso depende, na verdade, de reforma processual e um pouco de, claro, revisão de cultura. Então, é preciso que nós discutamos com seriedade essa temática para que nós possamos comemorar daqui a pouco, se não todos, muitos, os outros 25 anos da Constituição de 88 com o mesmo regozijo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado a todos. Bom, iniciando a fase dos debates, eu chamaria, primeira vez, o ministro de sempre, Carlos Alberto, para proferir a primeira pergunta. Senhor ministro Gilmar, é uma honra muito grande participar de um evento dessa natureza, especialmente em palestra proferida por Vossa Excelência. Eu tenho um questionamento, ministro, mais de convicção jurídica, que nós vivenciamos num período agora de uns anos para cá, de um conflito entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E tem se questionado, tem se debatido muito até onde iria o limite do Supremo Tribunal Federal, dentro do ativismo judicial, jurisdicional, até onde iria o limite do Supremo Tribunal Federal para decidir matérias que estariam mais ou menos estariam afetas ao Legislativo. E, com isso, se discutiu, nós tivemos alguns debates públicos pela televisão e outros mais acerca do tema. E me preocupa, eu ia muito ao Supremo conversar com um saudoso amigo e de infância meu, o ministro Carlos Alberto Menezes, e eu sempre dizia a ele que eu tinha uma preocupação muito grande acerca do tema, por mais que eu lia, mais eu questionava e tenho dúvida acerca do tema, porque muitos parlamentares entram com a ação questionando aquilo que eles eram para fazer e deveriam fazer. E não o fazem, chamam o judiciário para decidir. Então, eu queria, de Vossa Excelência, saber até onde, qual é o limite que o Supremo Tribunal Federal tem para dizer, até aqui eu vou no ativismo, fora daí eu estou invadindo realmente a seara do Poder Legislativo. Bom, obrigado. Quisera eu saber responder essa pergunta. É extremamente difícil de saber, até porque as concepções, ao longo do tempo, elas sofrem alterações em termos de orientação hermenêutica. Vou ficar com os exemplos. Eu fico muito grato à pergunta que o Carlos Alberto fez, porque isso ajuda-nos a entender bem como se dá essa evolução. Vejam, senhores, que o Supremo foi extremamente cauteloso no desenvolvimento do Instituto do Mandado de Injunção, que toca exatamente essa temática. Por quê? Porque era um instrumento novo na nossa cultura que censurava a chamada omissão inconstitucional, não é? O legislador restou omisso e o Supremo poderá suprir essa ausência de norma. Inicialmente, o tribunal entendeu que, tendo em vista o paradigma sobre a ação direta por omissão, que o mesmo critério deveria presidir também a solução do mandado de injunção. Mas houve, na verdade, também uma compreensão em favor da competência do Legislativo, considerando que essa tarefa deveria ser exercida pelo legislador. E dizia, então, o Supremo, inicialmente pela voz do ministro Moreira Alves, mas acompanhado por uma ampla maioria. Nesses casos, cabe ao tribunal
estimular, acicatar, determinar que o Legislativo atue, sem, todavia, assumir a postura de substituto do legislador, ainda que provisório. Em princípio, haverá sistemas, nós temos alguns sistemas no mundo que funcionam com esta diretriz. No direito alemão, a gente encontra esses casos, por exemplo, da chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, ou mesmo do chamado apelo ao legislador. Há casos assim. Só que, tendo em vista também a cultura constitucional desenvolvida, em princípio, é considerado no direito alemão uma alta falta, uma grave falta, não atender àquilo que a Corte determina. Entre nós, essa cultura existe em relação ao habeas corpus, em relação ao mandado de segurança, mas não em relação ao mandado de injunção. Descumprir uma ordem de mandado de segurança é considerado um desvalor muito grave, mas não um mandado de injunção. Entende-se que essa é uma tarefa política. Assim, o Congresso tem apreendido essa função. Resultado, o tribunal, ao longo dos anos, continuou a ser provocado e, naquele célebre caso do direito de greve dos servidores públicos, entendeu de mudar a orientação de forma clara, dizendo, tendo em vista já os apelos feitos ao longo de 20 anos, sem nenhuma solução, mas fez uma opção moderada. Vou determinar que se aplique a lei de greve. Lei de greve, que é óbvio, foi votada pelo próprio Congresso, só que para os empregados privados. Evidente que, com essa mudança, outras situações se colocaram. Então, veja, o tribunal mudou de entendimento, tendo em vista a não efetividade das decisões que eram tomadas no âmbito do mandado de injunção. Tinha uma posição muito mais moderada do que hoje, mas se viu às voltas com a dificuldade. Os senhores, como juízes aqui no STM e outros nas circunscrições militares, sabem que o que há de pior para a justiça é ver a sua decisão não cumprida. Né? Toda a frustração que existe hoje, por exemplo, em torno dos precatórios, em função exatamente do sentimento de que a decisão não se efetiva. Em suma, precisamos encaminhar. Então, a mim me parece que esse é um tema que precisa ser compreendido nesse contexto. Mas haverá outras discussões. Eu sei, por exemplo, que sempre se aponta como exemplo de ativismo o caso da união homoafetiva, não é? É um caso que chegou ao Supremo. Mas, veja, são situações que vão se colocando. No modelo anterior, se os senhores olharem, nós tivemos essa construção jurisprudencial. O que foi a construção do concubinato, não é? No modelo anterior? Se não a construção, tendo em vista a própria proibição quanto à separação, especialmente a dissolução do casamento e do divórcio. Eu sou do tempo em que o Nelson Carneiro, que brandiu essa bandeira, era saudado por um estádio de futebol. Né? A tal emenda do divórcio, né, foi aprovada. Por quê? Porque significava para muitos a libertação, né, verdadeira. Mas a jurisprudência mitigou muito o impacto dessa indissolubilidade do casamento em razão da construção de soluções jurídicas do âmbito do companheirismo, do concubinato. Agora nós estamos diante de novas realidades, né, que, se efetivo, independentemente de nós gostarmos ou não, são dados da vida. Não é? E a própria jurisprudência vem aqui ou acolá reconhecendo. Ora, nesse contexto, não ter uma solução institucional, eu disse até isso no meu voto, significa não só uma omissão, significa, na verdade, projetar, agravar a discriminação. Porque, claro, nós jogamos essas pessoas que se encontram nessa situação no limbo jurídico, não é? Nesse sentido, me parece que a decisão do tribunal é correta. Agora, é claro, é compreensível que, inclusive, por conta da eiva, da contaminação, às vezes, ideológica e religiosa, a gente, a rigor, acaba sofrendo ataques, né? Os mais
diversas. Mas aqui, veja, o tribunal, na verdade, está tentando apenas buscar um ajuste. E no Congresso Nacional também não foi rejeitado, porque haja uma convicção clara nesse sentido, mas por conta dos bloqueios políticos normais da vida político-parlamentar. Também o outro caso do aborto do feto anencéfalo, também aqui o tribunal fez uma construção que não é muito diferente do que já estava no texto constitucional, no texto do Código Penal, em relação ao aborto nos casos de crime, de violência sexual, ou no caso de perigo para a saúde da mãe. Logo, a mim me parece que aqui não houve exorbitância, mas eu tenho a impressão que, especialmente esses dois casos, contaminaram um pouco o ambiente e fizeram com que o tribunal passasse a ser acusado de estar invadindo prerrogativas do Congresso Nacional. Foi o texto de 88 que criou esse modelo muito forte de judicialização. Foi o texto de 88 que, inclusive, consagrou os direitos sociais com um perfil de direitos fundamentais, permitindo a sua judicialização, o que gera uma outra tensão inevitável com o poder executivo. Claro que isso exige de todos nós um aprendizado. Como lidar com as questões do SUS? Como lidar com as questões da educação? Veja que esse é um caso difícil. Por quê? Porque o juiz, eu até brinco com isso, porque é um pouco da minha experiência como AGU. Tudo acontece no judiciário, ou muito acontece no judiciário, às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, né? Então o sujeito vai buscar uma liminar, né, para decidir sobre uma questão como esta, né? Vaga numa UTI, né? Provimento de um remédio básico. Diante de casos como esse, o que pode fazer o juiz, tendo em vista que é assente, que ninguém discute que nós estamos diante de um direito fundamental? Evidente que ele acaba dando a resposta que é possível, né, nesse contexto. É possível fazer controle de políticas públicas? Ainda na sexta-feira eu participava de um debate, ouvi uma palestra muito interessante da professora Ada Pellegrini Grinover, a grande processualista brasileira, né, certamente a mais expressiva e certamente um dos maiores nomes do processo civil brasileiro, chamando a atenção para a necessidade de repensar o modelo de ação civil pública no que diz respeito ao controle de políticas públicas, porque você não pode dar uma resposta única, você tem que estimular o sistema a prover serviços mais adequados. E eu então lembrava, conversando com ela, que certa feita eu fui a Princeton participar do seminário junto com o professor Ingo Sallet, sobre saúde. Naquela fase inicial, a aprovação desse modelo chamado Obamacare. E lá, pelas tantas, foi apresentado um resultado de uma pesquisa feita por um professor brasileiro, que é titular lá de Princeton, na área de antropologia, sobre medicamentos. E ele mostrava que os medicamentos complexos, alguns medicamentos complexos, esses de alta elaboração tecnológica, há anos vários de pesquisa, eles têm um custo na Escandinávia, na Dinamarca especialmente, 2,5 vezes menor do que no Brasil. Bom, mas o que resta ao juiz nesse processo individualizado? Apenas mandar fornecer o medicamento, se há um laudo idôneo que determina que aquele medicamento deva ser fornecido para que a pessoa não pereça ou não tenha condições de vida muito agravadas. É claro que essa discussão sobre a política pública, sobre custo de medicamento, ela já transcende, pelo menos, o modelo de ações com as quais nós lidamos cotidianamente. Certamente vai exigir um tipo de acompanhamento, porque isso pode discutir, sei lá,
quebra de patentes, discussões sobre o modelo tributário que incide sobre medicamentos. Veja que isso se torna algo muito complexo, mas até isso pode ser discutido hoje no modelo da Constituição de 88. Então, Carlos Alberto, eu agradeço a pergunta, mas a mim me parece que não é, no caso do Supremo, não é o tribunal que é ativista. Se alguém aqui é ativista, é a Constituição. No sentido de ter definido como direitos, inclusive direitos sociais, essa pletora, né, de faculdades. Vejam, senhores, esse é um dado importante. No direito alemão, até hoje, raramente se reconhece um chamado direito social de caráter fundamental. No começo da prática constitucional alemã, isso não era sequer cogitável. Por quê? Diziam os alemães, direito fundamental tem que ser um direito imediatamente aplicável. Direito social é vocacionado para ser aplicado no futuro, logo não deve ser abrigado no texto constitucional. Depois vieram discussões mais elaboradas sobre dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e, portanto, alguma admissão se fez. Mas, inicialmente, conceptualmente, se rejeitava a ideia de direito fundamental que não pudesse ser imediatamente aplicado. Entre nós, tal não se deu. Então, nós temos um enorme desafio para o judiciário fazer essa aplicação. É claro, hoje o CNJ, por exemplo, em matéria de saúde, tem lá recomendações para que o juiz se valha de experts, de subsídios de técnicos para tomar as suas decisões, que busque dialogar, não é, com o sistema. Agora, nós também temos um grave problema que nós precisamos apontar, que é o seguinte: nós temos uma falha sistêmica no modelo de administração pública. Veja a crise que nós temos no sistema de assistência social. Quando eu posso falar disso com alguma experiência, porque vivenciei a construção dos juizados especiais. Todos, a partir do STJ, estimavam que nos próximos 10 anos, a partir da criação dos juizados especiais federais, nós não teríamos mais do que 200 mil processos. Por quê? Porque era esse o número de processos que tramitavam nas varas de previdência social. Matias tem essa experiência na Justiça Federal. Qual não foi a surpresa de todo mundo quando verificou que os juizados especiais federais passaram a receber não 200, não 400, não 500, mas 2,5 milhões de processos? Basicamente, é o que nós estamos a falar? De questões até 60 salários mínimos relativas à previdência social, a questões de servidores, uma ou outra, e questões de LOAS. O que nós estamos falando também? Que, de certa forma, uma faceta desse chamado Estado Social brasileiro, ela se realiza por essa via de judicialização. Então, nesse sentido, é que a mim me parece que o debate sobre o ativismo tem que vir concertado com outras fórmulas que digam respeito à mudança de postura no âmbito da própria administração, não é? Em outros âmbitos, quer dizer, e no caso do legislativo, especialmente, uma outra atitude no que diz respeito à feitura de leis. Ninguém está discutindo o conteúdo daqui a pouco vai ser discutido, se é constitucional ou não, mas nós estamos falando realmente de atendimento de demandas. Eu dei o exemplo do FPE, daquela lei que o Supremo apontou, que havia consenso, etc., e que 3 anos não foram suficientes para a sua feitura. Então, isto envolve, talvez, um diálogo institucional mais elaborado, porque, do contrário, nós corremos o risco de matérias que até então eram consideradas de exclusiva competência do Executivo ou do Legislativo, diante da falta e das impugnações sistêmicas, passarem a mudar a pré-compreensão existente. Se diz, não, o Judiciário tem que dar a resposta a isso. No caso da greve do servidor público, foi dito isso claramente. Agora, se o Judiciário nada fizer, a omissão já será dele, e não do próprio Legislativo. Bem, gostaríamos de dar prosseguimento às perguntas, entretanto,
Eu, como moderador, também estou olhando o tempo aqui. Nossa próxima palestrante já está aguardando e gostaria de passar a fase dos agradecimentos. Neste momento, em nome da Justiça Militar da União e de todos aqui presentes, gostaria de agradecer ao Dr. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, conhecedor profundo da Constituição, principalmente da sua interpretação, nos brindou com uma excelente palestra e mostrou os 25 anos da Constituição.